Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui ele já está falando de outra coisa bem diferente. Existiam naquela época pessoas que se declaravam judeus, se diziam ser povo de Deus, mas na verdade não eram. Porque Paulo até ensina na palavra de Deus que o verdadeiro judeu não é aquele que circuncidou a sua carne, o judeu no sentido físico, porque é descendente de Abraão. O verdadeiro judeu é aquele que é no coração, é o Israel espiritual que importa. Mas existiam judeus naquela época que se diziam judeus, ou seja, se diziam povo de Deus, mas mentiam, porque não eram povo de Deus, não eram judeus de verdade, no sentido espiritual da palavra. Eles eram, na verdade, sinagoga de Satanás, ou seja, eles eram servos do diabo. Eles eram pessoas que serviam a Satanás. E o que eles faziam? Eles perseguiam os cristãos naquela época, oprimiam os cristãos. Eu até falei sobre isso no estudo de outra carta, porque os judeus naquela época eles perseguiam a igreja, porque eles queriam que a igreja guardasse os mandamentos, as leis judaicas, que não eram mais para ser guardadas na nova aliança, tipo a questão da circuncisão, a questão do sábado, a questão de alimentos impuros. Eles pressionavam o povo de Deus, querendo obrigá-los a andarem dessa maneira, querendo que eles se conformassem às leis judaicas. E aí, quando os cristãos não faziam isso, o que esses judeus faziam muitas vezes? Eles perseguiam os cristãos e faziam o Império Romano perseguir os cristãos. Falavam a respeito dos cristãos para o imperador, para o exército, para que eles perseguissem os cristãos. Entregavam os cristãos, tentavam de alguma maneira fazer com que eles morressem. Esses eram a sinagoga de Satanás, que faziam tanto mal aos cristãos. É por isso que Jesus diz assim: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Veja que coisa interessante. Porque eles pensavam que os cristãos não eram povo de Deus. Eles pensavam que eles eram povo de Deus e que os cristãos não eram. Eles pensavam que eles eram amados pelo Pai e por Cristo. Na verdade, eles não acreditavam em Cristo, né? Mas eles pensavam que eles eram amados por Deus e que os cristãos não eram amados por Deus, que os cristãos não eram povo de Deus. É bem semelhante ao que acontece hoje também. Tem muitas pessoas que às vezes olham para nós e nos ridicularizam, nos humilham. Dizem que nós não somos povo de Deus, que eles é que são povo de Deus. Sendo que eles nos perseguem, nos humilham, vivem no pecado, desobedecem à palavra de Deus, mas acham que são povo de Deus e que nós não somos. E aí nos humilham, nos perseguem, falam mal de nós, falam muitas coisas. Hoje em dia é assim. Nós somos perseguidos por muitos tipos de pessoas, de várias religiões, inclusive até às vezes por outras pessoas que se declaram cristãos e olham para alguma outra congregação ou algum outro grupo de cristãos e dizem: aqueles ali são os incrédulos, aqueles ali não são crentes de verdade. E aí tem muitos que não querem nem dar a paz do Senhor, porque eles entendem que aqueles ali não são povo de Deus. E aí ridicularizam aquele grupo, ridicularizam aqueles irmãos, dizem que eles são bodes, que não são povo de Deus, humilham, desprezam. Isso acontece hoje também. Mas não se preocupe com isso, irmãos. Nós não devemos nos preocupar com isso. Sabe, a gente não deve ter raiva de quem nos julga, de quem nos aponta o dedo, de quem nos despreza e diz que nós não somos cristãos. Se na nossa consciência nós sabemos que estamos andando de acordo com a vontade de Deus, pelo que a gente sabe da palavra, não se preocupe com os acusadores. Não tenha raiva deles, não queira se vingar deles, não queira o mal deles, não queira que Deus pese a mão sobre eles, que Deus mande um anjo
com a espada de fogo para fulminar eles. Não queira isso, não deseje isso. Simplesmente ore por eles. Peça para Deus perdoá-los, para Deus abençoá-los, para Deus abrir os seus olhos, ter misericórdia das suas vidas. É assim que um cristão age. Quando falarem mal de você, faça isso por eles. Não retribua na mesma moeda. Não entre no jogo deles. Sabe por quê que a gente não deve se preocupar com isso? Porque a gente não deve querer fazer justiça, porque um dia Deus vai fazer justiça por nós. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu vou fazer eles virem se prostrarem aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? No dia do juízo, no dia do julgamento, vocês vão estar comigo. Vocês, a minha igreja, vão estar do meu lado, glorificados, e vocês vão julgar o mundo. Isso está prometido na palavra, que nós vamos julgar junto com Cristo, julgar até mesmo os anjos. Nós vamos estar do lado dele, glorificados, na presença dele, exaltados com ele. E aí o que é que vai acontecer? Todas as pessoas vão ter que se prostrar diante dele. E automaticamente vão se prostrar diante dos nossos pés, porque nós vamos estar do lado dele. Lá em Filipenses, capítulo 2, diz que toda a língua confessará o seu nome, que todo joelho se dobrará. Todas as pessoas se prostrarão diante dele. Quer queiram ou não queiram, todos vão se prostrar diante de Cristo. A igreja vai se prostrar diante dele voluntariamente. E aqueles que não quiserem se prostrar diante dele, que são os incrédulos, vão se prostrar obrigados para reconhecer a sua majestade. E de tabela vão se prostrar aos pés do povo de Deus que vai estar do lado de Cristo no dia do juízo. Você que hoje é perseguido e humilhado por ser cristão, não se preocupe com isso. Você vai estar do lado de Cristo exaltado, e aquele que te perseguiu, que te desprezou, que te humilhou, que falou mal de você e que não é povo de Deus, ele vai estar sendo julgado, condenado, e vai ter que se prostrar diante de Cristo, aos teus pés também, porque você vai estar do lado de Cristo, e ele vai ver que Cristo te ama. Ele vai ver que Jesus te ama. Porque hoje ele está te julgando e dizendo: Jesus não te ama, você não é povo de Deus, quem é povo de Deus sou eu. Mas naquele dia ele vai ver você do lado de Cristo, glorificado, ele condenado, humilhado, prostrado aos teus pés ali, porque você está do lado de Cristo. E ele vai ver o quanto você é amado por Deus, o quanto você é amado por Cristo. E ele vai estar desprezado. Então não se preocupe, não se preocupe, porque todas as coisas vão se reverter. Não olhe para a aparência de como as coisas são nesse mundo e pense que vai ficar assim para sempre. Porque os humilhados serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. A ordem das coisas será estabelecida, tudo no seu lugar um dia. E aí nós vamos ver quem é povo de Deus e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve. Então não se preocupe, não brigue, não fique com raiva de ninguém, porque Deus vai fazer justiça.